Hoje, amigos e amigas, nós vamos debater aqui um tema, conversar sobre um tema que acreditamos seja um dos mais importantes da história do Brasil. Um tema que nos remete às lutas inglórias travadas pela nossa história. Vamos falar sobre o Almirante Negro, que liderou uma luta fantástica naqueles anos de 1910 contra o castigo aplicado aos marinheiros embarcados na Marinha Brasileira. Negros Online, uma realização da nossa Universidade Zumbi dos Palmares. Venha conhecer a Zumbi. Nossos vestibulares estão em andamento. Aqui você tem os melhores professores e a melhor formação para almejar aquela, aquele sucesso na vida profissional. Seja muito bem-vindo. E para poder conversar conosco, com você, minha amiga, meu amigo, sobre esse tema tão importante para o Brasil e para toda a brasilidade, nós temos nada mais, nada menos que dois intelectuais fantásticos, professores da nossa Zumbi dos Palmares, professor Carlos Elias e professor Marcos Antônio. Vai ser uma conversa rápida, mas boa, que vai dar vontade de quero mais, tenho certeza. Então, para isso, nós vamos convocar aqui o nosso queridíssimo professor Carlos Elias para poder iniciar esse bate-papo de como ele vê a revolta de Chibata, em que cenário que ela se colocou, como ela trouxe para o Brasil essa experiência de uma luta tão grandiosa que atravessou um século e ainda continua presente nas nossas memórias, e embora saibamos que ela ainda precisa ser bem contada. Professor Carlos Elias. Meu querido Eloy, meu eterno ministro da Igualdade Racial, estamos aqui novamente, uma alegria falar com nossos companheiros aqui, professor Marcos, sempre presente, nos auxiliando e trazendo esse bate-papo leve, né? Porque nós estamos em mês de comemoração e nada melhor do que comemorar revivendo a história como ela tem que ser contada, né? E nós temos esse tema tão interessante e tão gostoso que foi a denominada Revolta da Chibata, que, para vocês entenderem, foi nada mais do que um motim organizado pelos soldados da Marinha Brasileira, que ocorreu de 22 a 27 de novembro de 1910. A revolta foi organizada pelos marinheiros. Por quê? Porque a gente tinha castigos que os marinheiros sofriam quando não atendiam os seus superiores. E aí, por óbvio, é como eu sempre digo isso em sala de aula, toda organização ela tem que vir de um líder e de um grupo, né? E essa insatisfação foi motivada pelos castigos físicos e ela ficou conhecida pelo motim da insatisfação. Por quê? Porque o castigo físico era uma chibatada praticada pela Marinha contra todos os marujos que violassem as regras da corporação. Olha que interessante. Então, o marujo violava uma regra, ele ia para a chibata. O uso da chibata era uma punição bem característica da Marinha, herdado por onde? Da Marinha Portuguesa. Vejam vocês, olha que interessante. Sempre a questão europeia presente nas nossas coisas, né? E essa forma de punição só era dedicada aos postos mais baixos da Marinha. Ocupados por quem? Por negros e mestiços. Acho que é uma boa introdução para a gente seguir o raciocínio, não é isso, Eloy? Olha, é isso mesmo, é isso mesmo. E eu quero também acentuar que tem esses registros, que o professor Carlos Elias se referiu nesse momento, tem muitos registros disso. O primeiro grande registro assim, marcante que manteve viva essa memória e essas informações sobre aquele acontecimento foi o livro de Edmar Morel, da década de 1950. É um livro fantástico que deu conta de muitas informações sobre essa ofensa. Mas, mais recentemente, nós temos uma obra que é extraordinária, professor Carlos Elias, professor Marcos Antônio, amigos e amigas que nos acompanham aqui no nosso Negros Online. É o livro da professora Silvia Capanema. Foi lançado agora recentemente pela editora Malê, um livro que tem um conteúdo fantástico. Ele superou em informações aquele livro da década de 1950 e nos informa de uma maneira assim muito apaixonante, eu diria até, sobre a história daqueles marinheiros que se jogaram na luta contra a chibata. E esse dia, 22 de novembro,
então, nesse mês da consciência negra, nesse mês da luta antirracista, ganha dimensão e importância. Professor Marcos Antônio, como a gente vê esse cenário de lutas e de importância dessas datas para a formação da nossa juventude e da luta antirracista nesse tempo de tantas lutas e tantas transformações que passamos? Em primeiro lugar, registrar a alegria de estar ao lado de Eloy, de Carlos Elias, dois bons amigos, ao lado de todos os que estão nos acompanhando aqui também. Mas a pergunta que eu faço como introdução de resposta é: quantas abolições ainda precisaremos? A questão proposta por João Cândido, ela tem o poder, o condão, a potência, né, de um procedimento de libertação também. Como nos orientou o Carlos Elias, né, sempre isso recai sobre negros e mestiços, que são as baixas patentes ou soldados. Ou seja, nós podemos simbolizar isso como uma população, como aquele conjunto de pessoas que foi colocado à própria sorte. Não se faz a emancipação por decreto. Foi necessário o decreto, mas ele não representou aquilo que é necessário até hoje em termos de emancipação. Nós temos que observar esses exemplos, aprender com a história. Esse livro recente o da Capanema, né, que é uma obra incrível, cheia de documentos importantes que devem ser realmente vistos, olhados, né, para que nós tenhamos noção do quanto isso foi duro, foi cruel. E, na verdade, eu olho para todas essas situações e percebo as nossas lutas diárias ainda, né? Eu levo essa questão da revolta da chibata para o nosso transporte coletivo. Eu levo essa questão para a empregabilidade. Eu levo essa questão para outras dimensões presentes no nosso cotidiano hoje e que, de alguma forma, tem algum tipo de restrição que, se nós formos assim colocar filtros, nós percebemos que muito daquilo estruturalmente ainda continua presente. Então, eu acho que falar sobre esse assunto, olhar para a história, como realmente um aprendizado mais que necessário e como realmente um ponto através do qual nós devemos tomar impulso para promover as mudanças necessárias ainda. Você trouxe um tema que é forte, ou seja, você trouxe que a luta de João Cândido ela está presente ainda nos dias atuais, de uma forma em mutação, na luta por emprego, por qualidade de vida, na luta por melhores salários, na luta por educação, por saúde, tudo aquilo que não havia presença há pouco mais de um século para a comunidade negra brasileira. E nesse cenário, nós ainda estamos com é, uma cobrança. O status quo ainda nos deve. Deve a inscrição de João Cândido no livro dos heróis da pátria. A inscrição de João Cândido e toda a reparação que João Cândido e todos os seus herdeiros nunca receberam, de fato, do Estado brasileiro, por mais luta que tenhamos. Então, essa construção também alcança em Caserias, como é que você vê isso? Porque é uma coisa, né? É uma continuidade tão longa. Parece que o castigo da chibata ele foi interrompido, mas ele tem uma chibata invisível do Estado que ainda nos acompanha. O status quo nos acompanha até 2024, que quando João Cândido não está inscrito no livro dos heróis, quando os seus familiares não receberam as homenagens que todos os anistiados, ou muitos anistiados, receberam ao longo da história quando foram ofendidos. É uma chibata continuada? A gente tem que interromper? Precisamos de João Cândido no livro dos heróis? Precisamos de seus familiares serem reconhecidos? Vamos, como é que a gente. É uma luta, né? A luta não acabou. E essa luta está presente, né? Assim como acentuou Marcos Antônio de uma forma muito brilhante. Como você vê É, isso? eu trago uma reflexão interessante, inclusive na presença de um brilhante constitucionalista aqui, que pode até me corrigir, mas para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes de streaming, é importante a gente trazer a Constituição Federal, porque a Constituição Federal ela traz umas situações de direitos a personalidades, direito às reparações, e um direito implícito é o direito à memória. Vejam só que interessante.
Por que que nós lutamos tanto? Porque nós temos na Constituição Federal, como um dos princípios constitucionais, o direito à informação. E quando você fala de direito à informação, você está trazendo com ele o direito à memória. E quando a gente fala do Almirante Negro, olha que espetáculo, né? Você falar que isso ele tem um primado da dignidade da pessoa humana de trazer essa memória. Por conta disso, até por nossos programas, por nossa insistência, e eu trago aqui para vocês uma novidade, o Ministério Público Federal ele instaurou um inquérito civil para a restauração dessa memória propriamente dito, com direito à inscrição do nome nele como herói da pátria e da inserção nos museus propriamente dito, né? Por quê? Porque neste inquérito civil a gente apura a anistia política, o regime jurídico que ele foi submetido, o direito à reparação, para que seus familiares tenham compreendido isso. Então, quer dizer, hoje nós conseguimos, através de um órgão importantíssimo, Ministério Público Federal, que falasse a mesma língua que a gente. Ou seja, João Cândido, quem é? É um herói nacional. Né? O imaginário popular, aí, a luta dos movimentos negros e o cancioneiro popular já sempre reconheceram ele como um herói nacional. Quantas e quantas vezes nós cantamos no carnaval o Almirante Negro, né? E para isso, você tem que trazer essa situação para pôr fim a essa questão das chibatas, como trouxe o nosso ministro aqui, de forma acentuada no regime jurídico, colocando os nossos heróis onde eles merecem estar. Por quê? Ele, sim, tem que estar inscrito no livro dos heróis, ele tem que estar plenamente reconhecido nos museus, para que os nossos acadêmicos, nossos estudantes tenham essa visão completa. Ou seja, quando se organiza um grupo que vai se lutar por um fato, nós temos, proteção constitucional, 2, nós temos reconhecimento popular, e 3, nós temos o reconhecimento jurídico. Essa é a minha visão para esse fim dessas chibatadas. Na década de 1970, quando João Bosco e Aldir Blanc, dois jovens, brilhantes músicos, intelectuais que trazem aquela poesia que hoje a juventude pouco conhece. Às vezes, quando vou em algum lugar fazer uma fala, numa escola, pouca gente ouviu o Almirante Negro ou o marinheiro João Cândido naquela canção maravilhosa. E o que acontece é que a música, ela também transmite essa informação. Esse tempo agora, a gente não tem percebido como a gente fazer para essa memória aí do João Cândido estar presente. Essa memória aí, quer dizer, essa expressão do João Cândido retornar, porque há a par dessa necessidade legal e constitucional do João Cândido estar no panteão dos heróis, João Cândido estar nos livros escolares, João Cândido estar sendo homenageado. Parece que tem uma resistência, né? Porque João Cândido foi um herói vitorioso, um herói negro vitorioso. Acho que não há o registro de todas as revoltas, de todas as lutas travadas ao longo da história, um registro de um negro vitorioso naquela causa. João Cândido foi vitorioso. Nós perdemos nos Malês, perdemos nos Canudos, perdemos nas inúmeras revoltas que foram dizimadas, nas revoltas contra a escravidão dizimadas, mas João Cândido foi vitorioso. Acabou com a chibata. E esse parece que é como assim, olha, negro vitorioso, segura essa onda, não deixa que ele seja conhecido por todas e todos, não. Juventude precisa ter só o exemplo das derrotas. Eu não sei se estou sendo muito duro, professor Marcos Antônio, amigo, mas seria alguma coisa assim, a gente tem que, pela cultura, pela educação, e reforçando cada vez mais também essa memória vitoriosa que nós temos de João Cândido. É muito importante fazer um paralelo, me parece, né? Um herói, para o imaginário das pessoas, para a sociedade, deve funcionar como um ponto cardeal, um lugar para onde olhar, um lugar de orientação. Fazer parte do panteão, sabe? Ter reconhecimento, uma adequada inclusão no material escolar, ser repetida a sua história, ser conhecido o seu padrão de luta, observar a sua capacidade de ter trazido, de fato, vitória, como você bem assinalou, né? Ele é representativo de uma vitória, ele extinguiu um maltrato, né?
ele fez aquilo que o legislador constituinte, como tão bem lembrou o Carlos Elias, ele realmente foi protagonista de que fosse prevalecido um direito fundamental, né? Um direito de dignidade. Então, realmente, nesse aspecto, eu acho que nós deveríamos, inclusive, enquanto universidade, enquanto escola, fomentar que chegasse ao Congresso Nacional uma proposta que se transformasse, né, em uma medida legislativa que fizesse essa reparação, né, Me e perdoe encaminhasse essa reparação. lhe interromper, Uhum, mas trazer um elemento é que já há essa proposta no Congresso brasileiro, no Senado, inclusive, mas ela uhum. foi obstada, parece que no último período, por um senador é, de um partido de extrema-direita que se nega a reconhecer João Cândido. É para além do. É uma luta mesmo muito grande. Mas me perdoe ter interrompido, mas é que já há essa proposta lá no Senado. Eu acho que nós devemos, então, tentar estimular que ela prospere, né? Buscar estimular que ela prospere, porque, de fato, é preciso fazer com que. Vou repetir, eu acho que nós temos que transformar tudo isso num ponto cardeal, né? Em alguma coisa que seja uma referência, um lugar para olhar, um local de reflexão. A gente tem legislações, tem história, tem memória, e há uma necessidade também de ter uma certa movimentação da sociedade, né, para poder, isso que o professor Marco Antônio falou, como a gente pressionar essas, o status quo, de alguma forma, presente na representação democraticamente eleita nas casas legislativas, para que evoluam para isso, ou estimular os municípios e os estados para isso. Uma ideia assim, para a gente fazer o seguinte: João Cândido, se não é herói para vocês, ele é herói para o povo brasileiro e nunca deixou de ser. Alguma coisa assim, uma grande campanha nacional, quem sabe instar nossos Zumbi dos Palmares para esse feito. Hein, professor? Então, o caminho natural seria fazer com que esse assunto entrasse pelas comissões, né? Do ponto de vista estruturante, o parlamento hoje está com a porta um pouco fechada para esses temas, né? É, por isso que Por outro lado, Por isso que eu estou apelando aqui para poder falar assim, eu queria ouvir até o Carlos Elias nessa vibe também. Como é que a gente vai por esse caminho? Porque precisamos mobilizar a sociedade. Só nós é, temos as informações e a necessidade de fazer esse ponto cardeal, essa referência, para que todos saibamos. Nós podemos ter mobilidade social porque temos aqueles que lutaram um dia por isso. Temos a universidade pública, temos a Universidade Zumbi dos Palmares. É uma referência, João Cândido? Professor Caselias, é uma referência? Sim, eu sempre falo o seguinte, como você bem colocou, a música, ela traz a gente reviver emoções. Porém, quando o povo não tem conhecimento do que a música fala, ele fica em dúvida. Porque se a gente lembrar umas referência musical que fala Salve o Almirante Negro, então a pessoa ouve isso, ela não sabe nem o que está se referindo. Modernamente, na parte jurídica, nós temos o que hoje? A justiça restaurativa. Se vocês tiverem curiosidade, entra no site do CNJ, nós vamos ter hoje a justiça restaurativa. E o que é isso? É um movimento jurídico que traz na cabeça de todo mundo de que forma nós poderemos mobilizar o parlamento, as comissões, para uma justiça restaurativa. No caso do nosso querido João Cândido, nós temos o quê? Ele foi expulso da Marinha em 1912, né? E por conta da expulsão, os seus descendentes não puderam receber a sua pensão da Marinha, como muita gente recebe aí após a aposentadoria dos seus familiares. Então, o que nós estamos falando? De justiça restaurativa para que concedesse uma anistia política a ele, como nós vivenciamos isso recentemente com o nosso ex-presidente Bolsonaro concedendo anistia ou graça em situações muito menos populares, todo mundo presenciou isso. Concedida essa anistia política, permitiria aos seus descendentes uma pensão que um dos seus filhos, o Adalberto Nascimento Cândido, hoje, com 85 anos vivo,
receber uma pensão do seu pai seria duas formatações, uma alegria e uma questão de sobrevivência. Então, eu entendo que, juridicamente, a justiça restaurativa, pelo caminho do CNJ, nós teríamos uma força para elencar essa situação trazida pelo nosso eterno ministro Eloy aqui. É a minha posição. Poxa, perfeito. Obrigado, mas é perfeita a sua fala, não tem que concordar. Não foi um clamor. E agora você trouxe aí um clamor aí, nos brindou com um canto. Salve o almirante negro. Então, mas vamos consultar a nossa produção, nosso querido Xavier, Carlos Xavier, que nos produz aqui no programa. Xavier, é possível a gente ouvir ao fundo do nosso programa de hoje uma homenagem a João Cândido, né? Ou no final? Pensa aí depois. Vocês vão ouvir João Cândido, essa música que nos é, fez pensar que é possível. É possível que nós podemos, os negros e as negras, podemos construir um mundo melhor. E João Cândido acabou com uma infâmia, que era o castigo da chibata. Então, eu acho que a gente fica animado. Eu não sei se falar de João Cândido é um negócio assim, é da luta e da vitória, é do sonho, da esperança, é da utopia de um mundo melhor. É mais ou menos isso, hein, professor Marcos Antônio? Vamos pensar. Fico entusiasmado demais. Acho esse João Cândido o herói real do Brasil, o herói vitorioso. Eu acho que, sinceramente, nós podemos falar de futuro, né? Falar de João Cândido é falar de futuro, é falar de inclusão, é falar de pertencimento, é falar de empatia, é falar de convivência, é falar de dignidade. Eu acho que ele é um representante distinto de todos esses valores. E penso que, de algum modo, parte do seu legado, decorrente do seu esforço, do seu próprio sofrimento, foi bem também, de algum modo, aprendido. E estamos aqui, muitas vezes, nem nos lembrando diretamente do fato, mas estamos aqui, todos nós, como representantes também da luta dele. E vocês sabem, João Cândido não deu um tiro, ou seja, não tem responsabilidade na luta toda para poder acabar com a chibata, porque foi a resistência de liderar toda a fragata para poder obrigar o governo a acabar com aquele castigo. Mas não vitimou inocentes. Ele buscou defender a humanidade, a civilização. É esse que é o norte, isso talvez que nos orienta, certamente nos orienta. Não é mais ou menos isso? Professor Carlos Elias, vamos estar aqui trabalhando assim, já chegando ao final, deixando com certeza essas memórias, né, que vão ficar. Eu acho que o movimento negro ele é tão importante, tão fortalecido atualmente, com pessoas que estudam diversos temas, que eu fiz uma sugestão para o nosso querido reitor, que a Zumbi dos Palmares, através de um corpo jurídico, ela tem que ser amigo da corte em qualquer situação que haja movimentação. E já me coloquei à disposição para tanto. Por quê? Porque esse inquérito civil que tramita no Rio de Janeiro, a Marinha está oferecendo resistência a esse reconhecimento. E, às vezes, o Ministério Público Federal não tem tantos elementos quanto nós temos. Então, nós necessitamos ser amigos da corte nesse sentido, para que haja uma força, além dele ter o reconhecimento, o silêncio e a resistência da Marinha seja espancado nesse formato. Então, eu entendo que se tiver que sustentar isso, se tiver que ter uma oratória presente, seja no parlamento ou seja no judiciário, ela seja efetuada pelo próprio movimento negro, representado pela Zumbi dos Palmares, o qual já me coloco à plena disposição. Um abraço a todos. Aproveitar o gancho da sua fala, mas o Ministério Público Federal, o procurador, é o doutor Júlio José de Araújo Júnior. Júlio José de Araújo Júnior, procurador da República, que está à frente dessa iniciativa. É muito honroso e essa sua manifestação nos deixa ainda mais sensibilizados com nesse programa de hoje, para falar de João Cândido. Só para poder dar o nome do procurador que está à frente. Professor Carlos Elias, valeu. Professor Marcos Antônio. Eu penso que a universidade ela
precisa ter um papel importante, né, nesse trabalho todo. Ela precisa multiplicar esse diálogo, ela precisa expandir para fora de seus muros. E a Zumbi dos Palmares é um grande exemplo disso. Nós somos uma escola peculiar e capaz de trazer esses debates em um nível bastante alto, com muita compostura, inclusive, em relação a tudo isso, considerando todos os lados mais do que qualquer coisa, falar sobre inclusão democraticamente. É isso. É isso. Amigos e amigas, a gente já fica assim com gosto de quero mais, de fazer, conversar mais e nos reunir, encontrar. Queremos suas sugestões, dá o seu like lá para a gente, manda suas ideias também, que nós vamos acompanhando por aqui. Aqui, Negros Online. Hoje, João Cândido, herói do Brasil. É isso que nós queremos. O marinheiro negro que acabou com o castigo da chibata naquele ano de 1910, no dia 22 de novembro. É isso. Um afetuoso abraçafro a todos e todas e até o próximo nosso Negros Online. Aqui, realização da nossa Zumbi dos Palmares. Pisadas no cais, sal.